Agora a gente vai começar então a tratar, ir um pouco além nessa questão das reações eletroquímicas. Como a gente já viu, em reações de oxirredução tem transferência de elétrons entre as espécies químicas. E por isso essas reações podem ser usadas para gerar corrente elétrica em sistemas que são denominados pilhas eletroquímicas ou simplesmente pilhas. E aí, uma das primeiras pilhas e mais simples, produzida é a chamada pilha de Daniel. A pilha de Daniel foi muito importante quando Daniel propôs esse experimento, porque ele conseguiu comprovar, então, a possibilidade de usar reações químicas como fonte de corrente elétrica. Então, aqui eu tenho um esquema bem simplesinho de como foi montada a pilha de Daniel. Então, na pilha de Daniel, havia uma placa de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, 1 mol por litro, e uma barra de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, 1 mol por litro. Ligando esses dois recipientes, havia uma ponte salina. Geralmente, a ponte salina ela é preenchida com cloreto de potássio e ela vai permitir a migração dos íons de um recipiente para o outro. Mas essa ponte salina também pode ser substituída por uma membrana semipermeável. E aí percebeu-se, com a pilha de Daniel, o que acontecia nesse processo? A placa de cobre ela vai aumentando de tamanho, porque vai haver uma deposição dos íons cobre 2+ na forma metálica, enquanto a barra de zinco vai começar a ser corroída, porque o íon zinco 2+ vai ser liberado para a solução. Os íons sulfato, que vão estar em excesso na solução da esquerda do sulfato de cobre, já que o cobre vai se depositar na forma metálica, começa a migrar para o outro recipiente, o da direita. E lá eles estão em falta pela liberação dos íons zinco 2+. E essa migração se dá ou por meio da ponte salina ou através de uma membrana porosa. E aí a gente vai ter, então, uma geração de elétrons nesse processo. Os elétrons vão ser gerados no anodo, vocês também podem encontrar como ânodo, dependendo da referência que estiverem usando, a partir de uma semi-reação de oxidação, em que há perda de elétrons, e esses elétrons vão percorrer um circuito externo até o cátodo, ou cátodo, dependendo da referência que vocês estiverem trabalhando. Então, aqui em amarelo, a gente vê o sentido do fluxo dos elétrons. Os elétrons eles vão, então, do anodo para o cátodo. E então, eles são produzidos na reação, na semi-reação de oxidação e são consumidos na semi-reação de redução. E a quantidade de elétrons que é produzida no anodo deve ser igual à quantidade de elétrons que é consumida no cátodo. Quimicamente falando, nós vamos ter o que na pilha de Daniel? Então, a gente vai ter a semi-reação de redução, em que o cobre 2+ reage com 2 elétrons formando cobre metálico, e a semi-reação de oxidação, em que o zinco metálico vai formar o íon zinco 2+ mais 2 elétrons. Como os elétrons que estão sendo gerados também estão sendo consumidos, a gente vai ter como reação global cobre 2+ reagindo com zinco metálico, formando zinco 2+ mais cobre metálico. Vale destacar também que, no caso das pilhas, o cátodo é o polo positivo da pilha e o anodo é o polo negativo da pilha. A equação global de uma pilha vai fornecer algumas informações sobre ela, Então, a gente consegue entender o que está acontecendo. Mas essas informações também podem ser obtidas em um outro tipo de notação, que é o chamado diagrama de célula.
O diagrama de célula ele é uma representação específica para as pilhas. E, no caso da pilha de Daniel, a gente vai ter este diagrama de célula. E o que a gente tem nessa representação? Nessa representação, a gente vai ver as espécies de cada semi-reação separadas por um traço vertical, que é usado, então, para separar o anodo do cátodo. Quando a separação dos eletrodos na pilha é feita por uma ponte salina, que é o caso da pilha de Daniel, então utilizam-se dois traços, como a gente está vendo aqui. Então, a gente pode encontrar representações com apenas um traço separando o anodo do cátodo, ou com dois traços, como este caso, separando o anodo do cátodo, quando da presença de ponte salina. O anodo vai estar sempre representado à esquerda e vai ser representado sempre, primeiro, a fase sólida, que é o metal, e depois o eletrólito. E a fase sólida vai ser separada do eletrólito por um traço vertical. O cátodo é representado do lado direito e as fases também são separadas por um traço vertical. Mas, neste caso, a gente vai ter primeiro o eletrólito e depois a fase sólida do metal. Então, aqui, tanto quando a gente está falando dessas semi-reações, quanto nessa representação esquemática, quanto nesse diagrama de célula, a gente está usando diferentes formas de representar uma pilha eletroquímica. E é importante destacar que quando a gente está falando de pilha eletroquímica, é a pilha como a gente conhece. A gente tem N utilidades para as pilhas. Então, a pilha que a gente usa num controle remoto, ela usa esse princípio, não necessariamente com esses elementos. Hoje a gente tem situações muito mais avançadas, né, de pilhas que são mais econômicas, pilhas que são recarregáveis, mas quando a gente fala de pilha eletroquímica, é a pilha que a gente conhece mesmo, só que hoje com processos tecnológicos muito mais avançados. E vale destacar também aqui uma observação importante, que uma bateria é um conjunto de pilhas ligadas em série ou em paralelo. Então, quando a gente está falando de bateria, que geralmente a gente tem uma carga maior, nada mais é do que usar esses conceitos de pilha e a gente vai ligar essas pilhas em série ou paralelo, dependendo da necessidade e da intenção, para que a gente possa, então, usufruir dessa corrente elétrica gerada pela reação química. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial elétrico das pilhas.